gente fala de outro assunto aqui, bem conectado com repercussões que a gente vê na internet. Vocês com certeza já viram uma série de desafios e sorteios que costumam rolar no TikTok, em redes sociais como um todo, puxado sempre aí por influenciadores com muitos seguidores. A gente queria aproveitar o espaço aqui no Flash Wall para abrir uma discussão importante sobre a proporção que jogos aparentemente inocentes podem trazer para a vida real aí fora da internet onde eles começaram. Essa semana, uma caça ao tesouro que foi divulgado por uma influencer em Araguaína, no norte do Tocantins, terminou com a praça pública da região, que a gente está vendo as fotos circulando aqui agora, completamente depredada. Tudo isso começou quando a influenciadora, que se identifica como Jane Kelly, convocou os seguidores dela para as atividades, prometendo prêmios. Vamos ver aqui o chamado dela. Escondi mais um bilhetinho. Hoje o bilhetinho tá valendo o quê? O mesmo de ontem. 1K e uma viagem, tá? Mais um acompanhante. O casal, vocês quem sabe, tá? Então, eu já escondi o papelzinho, então tá valendo. A caça ao tesouro. Procurei muito, porque tá difícil, mas não tá em lugar nenhum pra vocês se machucarem, tá bom, pessoal? Então bora, tá aqui, ó. Depois desse vídeo, dezenas de pessoas foram para o local, vasculharam toda a área atrás desse tesouro. A gente pede até para colocar as imagens de novo aqui na tela. Destruíram grades de proteção, lixeiras, arrancaram reboco aí especificamente que a gente está vendo de ruínas, que eram considerados inclusive patrimônio histórico da região. A polícia militar foi chamada para encerrar essa atividade. O caso foi registrado aí como dano ao patrimônio. O parque teve inclusive que ser fechado pela prefeitura na terça-feira para avaliar todo o prejuízo da destruição. Depois da repercussão negativa, a influência apagou o vídeo da convocação. Ela divulgou uma nota esclarecendo nas redes sociais, dizendo que ela não compactua com nenhuma forma de destruição ou depredação e vandalismo, que a brincadeira foi interpretada de forma errada. Só que essa não é a primeira caçada, primeiro tipo de jogo de caça ao tesouro que ela realiza e nem a primeira vez que algo desse tipo acontece. A gente trouxe aqui alguns destaques, inclusive, da imprensa de outras vezes que isso aconteceu em outras cidades, motivadas também por influenciadores que fizeram esses tipos de jogos e trouxeram a discussão para as redes sociais, e os ambientes acabaram depredados, muitos ambientes, inclusive, de patrimônio histórico de diferentes cidades. Séries de caso de destruição de praça pública, inclusive a gente tem alguns comentários aqui sobre isso que a nossa produção separou para a gente discutir esse caso. Aqui, ó, o Bem da Lua comentando de que a influencer é responsável por isso tudo, agora ela que arque com os custos. A Duda também falando que não é a primeira vez que isso acontece, destacando aqui o que a gente trouxe de repercussão da imprensa. E destaques aqui também, é claro, do choque das pessoas vendo essa notícia, né? De caraca, mas o povo é doido. E imputando a responsabilidade para a influencer, né? Falando agora que ela pegue esse prêmio e arrume o parque. A gente, inclusive, conversou com a advogada, a Beatriz Volponi, para entender um pouquinho essa situação. Ela que destacou como é importante em casos como esse a gente destacar que até hoje não existe uma lei que trate especificamente sobre a responsabilidade de influenciadores digitais em esses tipos de chamados, como tem na França já, por exemplo, mas que isso não faz da internet uma terra sem lei. Que no caso que a gente discutiu aqui, houve depredação de patrimônio público que pertence a nós, o povo brasileiro. Sendo assim, é possível e necessário que as autoridades investiguem quem danificou a praça e as ruínas históricas, aí no caso de Araguaína, no Tocantins, para que todos os envolvidos sejam responsabilizados. E, inclusive, falando aqui que sabendo que a caça ao tesouro foi planejada por uma influenciadora digital e que as pessoas foram encorajadas a participar dessa atividade por ela, é possível sim que ela mesma seja alvo de investigação para que se apure o quão responsável ela foi pelos danos causados, ainda que indiretamente. Que os responsáveis também, a advogada aqui Beatriz destaca para a gente, os responsáveis pela depredação podem ser penalizados de diversas formas, cabendo aí desde a imputação de multas e determinações também de prisão, a depender da gravidade do fato, da participação daquela pessoa e da deterioração, é claro, e também isso vai variando de leis específicas de cada cidade ou estado, mas um caso aqui importante para a gente ver que a internet não é terra sem lei, tem várias movimentações acontecendo, só que fora da internet tem aplicações aí práticas, como a gente está vendo no caso aqui de destruição, e que isso tem sim um retorno para as pessoas envolvidas direta ou indiretamente, como no caso da influenciadora. E as imagens que a gente está vendo das grades, do chão, da praça, também a polícia falou que teve a grama muito depredada no parque.
A secretaria, inclusive, lá da cidade, entrou em contato com a influenciadora. Ela se comprometeu a ir até o parque e fazer uma retratação pela ação. O bilhete que ela promete ali no vídeo, falando que ia entregar os prêmios, foi recolhido do local que estava e a ação, então, é encerrada. Eles informaram que vão fazer, inclusive, um levantamento detalhado para avaliar certinho os prejuízos e analisar como que vai ser aí o custeio dos reparos.